Graças a Deus, irmãos, amém? Irmãos, antes de tudo, abaixa a cabeça, a gente só vai orar rapidinho. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui. A Tua presença, ó Deus, é o mais importante. Teu Espírito Santo, ó Deus, está aqui neste lugar. Te peço, Senhor, venha abrir os nossos corações, abrir a nossa mente, para poder receber aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, primeiro agradecer, pastor, o convite, Fernando aí, né, que fez toda a ponte para eu estar aqui. Fico muito feliz. Eu tenho ministrado essa palestra, né, chamada O Cristão e a Política, e muita gente tem uma aversão muito grande à política, né? E nem julgo, porque quando você pensa política, o que você pensa na hora? Seja sincero. Pô, mas eu sou político, estou brincando. É isso mesmo, corrupção, né? A gente pensa em corrupção, o que mais? Roubo, né? São coisas negativas. Por quê? Porque geralmente, isso durante muito tempo, a política foi ocupada por pessoas que não possuíam caráter do reino, né? Pelo contrário, pessoas que apareciam ali de 4 em 4 anos, né, pedindo voto, e simplesmente desapareciam em pessoas que tinham ali interesses escusos, né, interesses próprios, e a gente deixou a política de lado. Só que eu quero que você abra a sua Bíblia aí em João, capítulo 18, versículo 36, para a gente ver aí se de fato, né, o cristão, ele tem a ver aí com a política, e se ele deve se envolver com isso. João capítulo 18, versículo 36, vai mostrar ali, né, Jesus perante Pilatos. Dá só uma olhada no que acontece. Livro de João, capítulo 18, versículo 36. Quem achou, dá um amém aí, só para eu ver. Amém? Vamos lá. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E aí Pilatos pergunta para Jesus Cristo: o que é a verdade? Alguém aqui já foi confrontado alguma vez no seguinte sentido, né? Provavelmente na escola, ou na universidade, no trabalho, do tipo: não, a sua verdade é verdade para você, mas é mentira para mim, né? Aquilo que é verdade para mim pode ser mentira para você, e é uma relativização dos valores. E isso já acontece, desde muito tempo. O que estava ali na frente de Pilatos era a verdade em carne e osso, era o próprio Jesus Cristo, e mesmo assim ele falou: não, mas peraí, o que é a verdade? E quando nós olhamos para o âmbito da política, a gente geralmente pensa que política é somente uma expressão partidária, é somente um cargo político. Mas política quer dizer influência. E influência significa tirar uma essência que está dentro de você e transportar isso para outra pessoa. Então, ou seja, não é somente eu que estou aqui, que exerço um cargo político, que é político. Todos nós aqui somos políticos. Por quê? Porque nós influenciamos alguém e também nós recebemos influência de alguém. E é isso que diz respeito à política. Então, quando nós olhamos aqui em específico Pilatos, quem era Pilatos? Quem era Pilatos? A escola dominical. Pilatos era governador da Judéia. Ele era um político. Ele era um político. Ou seja, ele era a única pessoa capaz de isentar ou condenar um inocente, que foi o que aconteceu. E o que Pilatos fez? Tentou tomar uma posição de neutralidade impossível diante de Jesus Cristo. O que ele fez, né? Lavou suas mãos, deixou para o povo decidir, e acabou que o quê? Que Jesus Cristo, um inocente, foi condenado. E aí quando você transporta isso para os dias de hoje, acontece basicamente a mesma coisa quando a gente não se posiciona. Ou seja, você diz o seguinte: olha, eu não vou me posicionar no meu trabalho não, eu não vou posicionar na minha escola não, porque senão eles vão saber do meu posicionamento, talvez eu possa ser rechaçado por conta disso. Só que quando você não toma um posicionamento, isso é um posicionamento, só que um posicionamento de omissão, que foi o que Pilatos fez. E aí olha só que loucura que está acontecendo hoje. A gente está querendo, né, aplausos de um mundo que crucificou o nosso Senhor. E aí a gente fez o quê? A gente não se envolveu no âmbito da política, de influenciar. E na política não tem espaço vazio, não tem vácuo. Ou seja, se você não ocupar, outra pessoa vai ocupar no lugar. Então nós cristãos deixamos isso, deixamos de influenciar, e aí outras pessoas agora estão influenciando. E aí quando Deus pede para você, né, vir até o Evangelho, você conhecer a Ele, Ele pede para que você venha por completo, amém? E isso inclui a sua cabeça.
Olha que legal. Inclusive a Bíblia fala, olha, você precisa prestar um culto racional. E, irmãos, eu estava lá em Dubai, e aí tem várias horas do dia que eles tocam, né, nas mesquitas as orações. E conversando lá com algumas pessoas, eu vi que lá eles não brincam de ser muçulmanos. E muito cristão brinca de ser cristão. Não tem problema faltar um culto, não tem problema faltar vários cultos, não tem problema eu não ler a Bíblia, não tem problema eu fazer jejum. Sendo que, quando você olha para os muçulmanos, ele pode estar, irmãos, em qualquer lugar, ele pode estar no trabalho dele, ele vai parar, vai no banheiro que for e faz a oração dele. Agora, se eles têm esse vigor todo de influenciar, por que a gente não está fazendo o mesmo? E aí que vem, né, as pesquisas que estão mostrando a dificuldade. Como é que faz aqui? Não foi não. Vai passando aí, quem vai passando? Oi? Tá ligado? Não fui eu não, foi vocês aí. E aí qual que está sendo o resultado, né, da gente não influenciar, e na verdade está recebendo muito mais influência do que influenciando. Tem um estudo que constata que período de faculdade faz com que 70% dos jovens cristãos abandonem a igreja. Quem é jovem aqui? Pode todo mundo levantar a mão, irmãos. É igual a música do Chaves, existem jovens de 80 e poucos anos, né? Ou seja, jovens que entram na faculdade, ou seja, a cada suponhamos 10 jovens daqui, que entrarem na faculdade, 7, né, segundo essa pesquisa, deixam a fé. E por que isso está acontecendo? Porque a gente está muito mais, muitas das vezes, preocupados, né, com um arrepio, do que uma transformação de mente. E aí a Bíblia diz que nós somos, né, um ser tricotômico. Nós somos corpo, alma e espírito. Como vocês alimentam seus corpos? Achei que ninguém comia, né? Comendo, né? A gente abastece a economia do Brasil domingo à noite. Só dá crente nos restaurantes. Como vocês alimentam o seu espírito? Lá na igreja, né, Theo, a gente chama de job, né? Jejum, oração e Bíblia. Agora, como você tem alimentado a sua alma? Nicolas, eu tenho uma alma? C.S. Lewis, né, que é um escritor muito famoso, era ateu e se converteu. Ele fala que você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo. Ou seja, você é alma. E você precisa alimentá-la. E como você alimenta ela? Através da sabedoria, através do conhecimento. Lá em Provérbios fala que nós precisamos buscar o conhecimento como quem busca a prata e o ouro. E será que nós realmente estamos alimentando nossa alma dessa forma? Não estamos. Não precisa de me responder, tá? Mas o brasileiro, ele lê em média 2,7 livros ao ano. Ele não chega nem a terminar o terceiro, né? 2,7 livros ao ano, tá? Isso incluindo aí Cinderela, Três Porquinhos, todos esses livros. Agora para pensar, qual foi o último livro que você leu? Incluindo Cinderela, Três Porquinhos. Talvez a sua alma nessa noite ela esteja morta. E a nossa vida intelectual é como se a gente estivesse subindo uma escada rolante ao contrário. Ou seja, quando você está subindo uma escada rolante ao contrário, ela está descendo e você está subindo. Quando você está parado, não está, você está descendo. Então se você para de aprender, isso está em Provérbios, logo logo você esquecerá daquilo que você aprendeu. Parece uma coisa óbvia, mas se a gente não se atentar para o nosso âmbito intelectual, vai acontecer isso aqui, ó. Quando você é confrontado lá com o mundo não vai querer que você fale em línguas. Ele nem acredita nisso. Muitas vezes ele nem acredita nisso aqui, ó. Aí ele vai falar: Nicolas, por que eu não posso cometer aborto? Você está preparado para poder defender uma criança indefesa? Nicolas, por que não pode legalizar as drogas? Mas é porque na Bíblia. Não, mas eu não acredito na Bíblia. E aí? A gente está preparado para poder influenciar? Se a gente não influencia, outra pessoa vai chegar e vai influenciar, falar: não, pode abortar sim, o corpo é da mulher, faz o que você quiser. Não, tem que legalizar as drogas mesmo, essa guerra contra o tráfico é enxugar gelo. E aí, esses adolescentes, esses jovens, são influenciados por outras pessoas. E é engraçado que, por que na igreja muitas vezes a gente não fala sobre política, né? Não no sentido partidário, de pessoas, mas no sentido de temas políticos. Porque política confronta a gente. E o cristão muitas vezes não quer confronto. Ele não quer chegar num local e ele ser o cara chato. Ele quer ser o cara amado por todos. Mas isso é uma ilusão muito grande. A verdade
né? A Bíblia fala que a verdade, ela liberta. Ela inclusive te liberta da ilusão que você vai ser amado por todos nessa terra. É impossível. E se a gente não se atentar com isso, né, como diz em Efésios, que a Bíblia fala que, olha, o diabo utiliza artimanhas, a gente não vai compreender que a gente está numa guerra. Então nós estamos numa guerra, amém? E nós precisamos lutar essa guerra. Só que muitos de nós está parecendo que a gente está assim, em Dubai, entendeu? Que a gente está no luxo, a gente está, não, está tranquilo. Amanhã eu estudo, amanhã eu começo a fazer isso. Deixa para o pastor defender, deixa para o Nicolas falar, entendeu? Ele vai debater, deixa que o Nicolas fala por mim. Mas no momento, talvez a pessoa que você influencia, eu não consiga influenciar. Eu não conheço a pessoa que o pastor conhece, eu não conheço a pessoa que você conhece. E aí talvez vai ter uma oportunidade única de Deus te usar para poder influenciar essa pessoa. E aí você vai ser um Pilatos. Mas nessa noite isso vai mudar, amém? Então a Bíblia fala que o diabo, ele tem uma hierarquia, né, dentro de inferno. Você tem as potestades, tem os principados, né, que a nossa luta é contra eles. E da mesma forma como o diabo utiliza pessoas para o império dele, Deus utiliza pessoas para o reino dele, amém? E aí hoje eu vou te mostrar pessoas que estão influenciando a sua alma. A gente vai ver uns vídeos meio chocantes, algumas fotos tensas, mas é para te alertar e te mostrar a guerra que nós estamos vivendo. Eles estão preocupados em destruir a sua família, eles estão preocupados em destruir a sua filha, em destruir o seu filho. E aí você pode parar e pensar, não, Nicolas, mas meu filho vem na igreja. Não, Nicolas, mas meu filho vem na escola dominical, ele não é de esquerda, ele não é progressista, ele nem conhece essas pessoas. Mas vocês vão perceber que isso foi alterando ao longo do tempo, que isso está em todo lugar. E aí quando você abre, eu não vou nem falar novela, irmão, se tiver alguém que vê novela aqui, está repreendido. Tá? Já começa assim, em nome de Jesus, né? Mas talvez você abre o celular e você está rolando o TikTok. TikTok não é do capeta não, irmãos, eu lá tenho inclusive. Mas a quantidade de porcaria que tem no TikTok é absurda, né? E você precisa ter muito cuidado com o que seus olhos veem, né? Que é ali, é o portal da alma. Aquilo que você vê, obviamente, entra para dentro de você. Então nós vamos ver aqui algumas pessoas que têm influenciado a sua alma. Talvez você nunca viu, não sabe o nome, nem ouviu falar, não sabe nem o cheiro, mas essa pessoa está te influenciando. O primeiro é o Karl Marx, tá? Provavelmente você já ouviu falar dele na sua escola, na sua faculdade, né, a teoria dele. E lá no livro dele, chamado Manifesto Comunista, no capítulo 2, diz o seguinte: abolição da família. Abolição significa destruição, tá? Destruir. Abolição da família. Até os mais radicais se assustam com esse propósito infame dos comunistas. Ou seja, ele está pregando a destruição da família. E aí ele continua: sobre os quais fundamentos se assenta a família atual, a família burguesa? Sobre o capital, sobre o proveito privado. Em sua forma completamente desenvolvida, a família tradicional é uma burguesa e existe somente na burguesia. Vou traduzir isso aqui. Eu nasci lá na cabana do pai Tomás, né? E o meu pai nasceu no buraco da coruja. Pelo nome, não parece um nome tão legal, né? Eu acho que nem a coruja mora mais lá, né? No buraco da coruja. E o que acontece? A teoria dele é que existem burgueses, que são as pessoas que têm dinheiro na sociedade, e existem os trabalhadores. E ele fala que a família só existe na burguesia, que é onde tem o pessoal com dinheiro. Mas isso é uma mentira, por quê? Quem instituiu a família não foi esse barbudo aqui. Quem instituiu a família foi Deus. Ou seja, a família tradicional não existe somente na burguesia ou numa classe financeira. A família é uma instituição criada por Deus. E qual que era a teoria dele? Eu vou passar isso aqui rapidamente. É o seguinte, é que na sociedade tem as pessoas que têm dinheiro e os trabalhadores. E nessa sociedade tem muita desigualdade, né? E de fato há desigualdades, nós vemos que há desigualdades. Mas a forma dele solucionar isso é com uma guerra armada. Ou seja, o proletariado, o trabalhador, vai pegar em armas e vai fazer uma guerra com quem tem dinheiro. E depois que eles ganharem essa guerra, o mundo vai ser perfeito. Qual que é o problema disso daí? O problema é que quando você está prometendo paraíso aqui na terra, está errado. Porque o paraíso nós vamos alcançar quando? Somente quando Cristo vier novamente buscar a sua igreja. Então, se Deus promete o paraíso somente nos céus, e tem alguém prometendo o paraíso aqui na terra, só pode ser Satanás, né? O sete pele, o tinhoso, né? Então ele está prometendo isso aqui. E onde as teorias, pessoal, desse cara foi implementada, ocorreram duas coisas. Primeiro, desarmamento, que é o seguinte: tirar a forma de você se defender. Hoje, seja sincero,
se alguém invadir a sua casa e tentar lá estuprar a sua mãe, você, ou roubar os seus bens, como que você se defende? O máximo que eu consigo é jogar um pão de queijo nele, né? Sai em nome de Jesus. Se Jesus não derrubar ele, já era, irmão. Eu não tenho como me defender. Então a gente fica completamente indefeso. Então você retira a condição da pessoa de se defender, para você tomar o controle muito mais fácil. Qual que é a segunda coisa que acontece? Perseguição de pessoas que têm a mesma fé que você, que acreditam no mesmo Deus que você. Tem um livro chamado Torturados por Amor a Cristo, do Richard Wurmbrand, que é um pastor que experimentou o regime desse cara aqui, né, a teoria, na Romênia. E ele disse o seguinte, que eles, primeiro, vieram os comunistas até o país, e chutem qual foi a classe que eles seduziram primeiro. Os cristãos. Ou seja, seduziram os pastores, os padres, os apóstolos na época, todo mundo, os sacerdotes, e com uma ideia de que, não, nós somos do bem, nós queremos igualdade, nós queremos cuidar dos pobres, né? E na verdade o que aconteceu foi completamente o contrário. Perseguiram pessoas que tinham a mesma fé que você. Então eles usavam algumas torturas no tipo, eles colocavam o cristão tipo num caixão em pé, colocavam giletes e pregos, e quando você estava com seu vigor físico pleno, você conseguia se esquivar, né? Mas ao longo do tempo que você ia cansando, aqueles pregos e giletes entravam ali na pessoa, né? Que era uma pessoa que pensava assim como você, tinha a mesma fé que você. Colocava o cristão dentro de uma câmara gelada. Aí o momento que ela estava quase morrendo, ficava uma pessoa olhando. Quando ela quase ia morrer, ele tirava essa pessoa, esquentava e depois voltava ela. Ficava fazendo isso por diversas vezes. Eu não sei se você já tomou banho gelado de manhã, mas não é gostoso. Imagina você tomar aquele banho gelado, esquenta, gelado, esquenta. E assim, é gelado no nível de quase te matar, de dar hipotermia. Eles, inclusive, né, como não podia professar a sua fé, eles pegavam o livro de Marx, as primeiras 10 páginas era Marx, e depois que era a Bíblia, porque se eles colocavam a Bíblia direto, eles seriam perseguidos, seriam presos. E aí hoje, né, isso num país com um regime comunista, e aí hoje você ouve algumas coisas do tipo, eu sou pastor e sou comunista, né? Eu sou feminista e sou cristã, né? Eu costumo dizer, parabéns, né? Isso é uma bola quadrada, isso não existe. Ou você não sabe nada sobre o cristianismo, ou você não sabe nada sobre o socialismo. E talvez se a primeira vez que você está ouvindo sobre socialismo, sobre comunismo, talvez você aprendeu aí na escola de uma forma muito mentirosa, a ideia desses caras aqui era destruir a família. Por quê? Porque a propriedade privada, a sua família não é do Estado, amém? A sua família é sua, horas. Então ela é privada, né? O pai e a mãe têm o domínio, têm o poder em cima dos filhos, por exemplo. E o que eles viam que era um empecilho para poder dominar a sociedade, é você destruir a família. Por quê? Porque a família, ela é a menor instituição com os laços mais fortes que tem. Você pode ter uma empresa, que é privado também, mas os laços ali não são tão fortes como uma família. Alguém consegue aí medir, eu não sou pai, mas você pai, você mãe, o amor que você tem para o seu filho? É igual de você por um funcionário seu? Jamais. A não ser que seu funcionário seja seu filho, mas não é muito forte. Então eles compreenderam isso, mas a teoria dele, como eu disse, tratava no âmbito de uma revolução com armas, ou seja, ou você virava, ou você obedecia, ou você morria. Só que essa teoria ela foi evoluindo, e lá em 1930 para frente, eles formaram uma escola chamada Escola de Frankfurt. O que foi isso? Foi uma reunião de vários filósofos, como por exemplo o Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, várias pessoas que reuniram numa escola e falavam, opa, peraí, o que Marx diz precisa evoluir. Nós não vamos fazer uma revolução armada, nós vamos fazer uma revolução cultural. Porque ele começou a compreender o seguinte, está dando errado. Por quê? Você mata um cristão e o que acontece? Fortalece a fé do outro. Que loucura é essa? Porque ele não compreendia, porque para o cristão morrer é lucro. Então ele não entendia, falou, a gente está matando o cristão e está aumentando, a gente está destruindo a igreja, como Stalin fazia em Moscou, e aí eles vão para debaixo das casas, eles vão para os porões, o cristianismo está crescendo. Como que isso é possível? Porque o morrer para o cristão é lucro. E ele falou, opa, peraí, nós não vamos destruir a igreja, nós não vamos matar pastores, matar padres, nós vamos infiltrar na igreja.
nós vamos infiltrar no ensino. Porque dessa forma, ao invés de você pegar um adolescente e obrigar ele a mudar, nós vamos mudar ele desde criança. Se você for ensinando uma criança, né, desde pequeno, que colocar a mão na tomada errado, ela não vai colocar. Agora, se desde criança você for falando para essa criança que Deus não existe, que o pai e mãe você não precisa respeitar, você vai modificando ela desde criança. E é muito mais fácil você modificar quando ela está formando o seu caráter, do que um adulto que já tem seu caráter completamente formado. Então eles compreenderam isso. Ele falou, opa, peraí, vamos mudar para o âmbito cultural. Só que lá nos anos 60, vem toda a consequência desses estudos. Eu costumo dizer que não tenha nada que tenha sido gritado nas ruas, que não tenha sido sussurrado dentro das escolas. Não, você que é pai, você é mãe aqui, não subestime o poder de um professor. Alguém que já teve um professor bom, que você lembra? Alguém teve aqui um professor bom? Agora, você também já teve um professor que você sabe ali que te influenciou negativamente? Um esquerdista? Sempre, né? Sempre tem um. Na verdade, é sempre eles, e de vez em quando tem um, né, mais conservador, né? Ou seja, um professor, ele consegue modificar uma trajetória inteira. Por quê? Para pensar. Um aluno do ensino fundamental passa em média 4 horas por dia, né, com o professor ali. Ou seja, eu sou de humanas, mas 4 vezes 5 dá 20 horas, né? 20 horas vezes 4 vezes 4, 80, 160 horas. Ele passa no mês 160 horas com o seu filho. E ele passou 160 horas no mês só com você. Aí você para pensar. Se você não falar sobre sexualidade com o seu filho, quem que vai falar? O professor. Ou se não um amigo dele de sala, né? Ah, mas você é a favor do sexo depois do casamento? Sim, eu sou cristão. Não, besteira. E aí ele chega em casa, o pai está lascando para isso, bota lá o celular na mão do menino, né? Ele fica vendo TikTok o dia inteiro, YouTube, você fala, não, meu filho está bem, meu filho está aqui em casa, ele não está sendo influenciado de nada de ruim, pelo contrário, ele não está sendo influenciado por você, que deveria ser o principal influenciador. E aí muitos pais estão querendo fazer o quê? Transportar a responsabilidade dele de criar os filhos para quem? Para o Estado. Aí o professor que está agora educando os filhos. Quem educa é a família, irmãos, e ponto final. Não deixa com que a educação do seu filho seja transportada por um professor, não. Você não sabe se seu professor tem Jesus Cristo como Salvador. E aí você vai deixar esse cara educar o seu filho? Professor ensina, família educa, amém? Amém. São coisas que a gente precisa deixar bem claro. E aí essa teoria foi evoluindo, e chega no Antônio Gramsci. Eu costumo brincar de que se você nunca viu a foto de Satanás 3x4, é esse cara aqui, ó. Ah, Nicolas, nunca viu o capeta. Prazer, é ele. Brincadeiras à parte, o que esse cara fez? Ele foi fundador do Partido Comunista Italiano. E ele foi preso por Mussolini, que era um ditador fascista da época. E por que ele foi preso? Porque as suas ideias foram consideradas muito revolucionárias. Ou seja, prende esse cara, cala a boca dele, porque ele está falando besteira demais. Porque o que ele compreendeu, que aí eu falo que ele foi tipo Satanás, né, nesse sentido, mas de uma forma genial. Ele compreendeu que a gente é alma. Olha só. O que antes os outros queriam combater só na parte externa, matar a gente, torturar, ele compreendeu que a gente é alma. Ou seja, a influência interior é muito mais importante do que a exterior. E aí o que ele fez? Ele fez uma teoria chamada hegemonia cultural, que basicamente é, você vai ganhar a sociedade através do âmbito cultural. E ao invés de você ganhar primeiro o topo dessa pirâmide, que seria, por exemplo, a presidência, você vai ganhar primeiro a base. Por quê? Porque quando eles chegarem ao topo, não precisa fazer nenhuma revolução armada, porque todo mundo já concorda com você. Isso é genial. Qual que é a dificuldade hoje, por exemplo, que a gente vive, né? Nós temos um presidente, né, de direita, ok, conservador e tudo mais. Só que por que a dificuldade de mudar tudo? Porque a base inteira foi formada pela esquerda. Então quando você chega na universidade, você abre a televisão, você abre o Netflix, você abre uma revista de pré-adolescente, adolescente, vai ter só conteúdo que nada remete à família, a princípios, a valores. Ou seja, ele transformou algo que era sólido, ou seja, você olha para algo e você sabe que é de esquerda. Hoje já não mais, porque tem em todo lugar. Então, ele fala inclusive
que é muito mais importante uma pessoa que faz um filme, por exemplo, um roteirista, do que um político em si. Por quê? Porque um filme, ele te influencia muito mais do que um projeto de lei. Alguém consegue me citar aqui um projeto de lei dessa cidade aqui, de Betim? Um número? Não. Agora, me fala um filme aí que tocou você. Alguém? Titanic foi brabo. Tá de sacanagem. Eu achei que ele ia falar, pô, sei lá, Eu Sou a Lenda, o livro de Eli, Titanic, misericórdia. Tá atrasado uns 18 anos, né? Agora pensa numa música aí que te ajudou no momento difícil da sua vida. Que você chora, né? Você lembra na ponta da língua. Ou seja, a esquerda trabalha com o imaginário, ela sabe que você é uma alma, que a gente chora, que a gente é influenciado, que as nossas decisões não são tomadas somente por uma questão partidária, mas elas são tomadas por influência na nossa alma. Aí eu te pergunto, quem tem influenciado a sua alma? O que você escuta repetidas vezes? Porque você pode parar e pensar assim, não, Nicolas, mas esse mundo aí, daqui a pouco ele encontra Jesus e modifica, mas você vai ver lá, quem está falando na cabeça dele 24 horas, ele coloca no fone uma parada tipo assim, ó, tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchá. Por que você acha que o funk tem essas coisas repetidas? A música, irmão, nada mais é do que frequência. E aí eu te pergunto, quando você escuta, você consegue, só o meu segurança que faz isso, eu vou explicar. Você consegue ouvir na academia malhando sertanejo para poder malhar? Não dá. Você precisa de uma coisa, né, que vibra, um rap ali. Quando você está ali escutando um reggae, você consegue ficar nervoso? Por quê? Porque a música ela tem uma frequência. As que são mais rápidas, as que são mais lentas, né? Você coloca aqui num apelo, por exemplo, você não vai colocar um rockzão, né? Você vai colocar uma música mais tranquila. Por quê? Porque ela toca na sua alma. Por que que o órgão, né, o piano, ele era muito colocado ali nas igrejas católicas, né, que são muito grandes? É por quê? A nota do teclado, ela dá um sentido de eternidade. Então, agora pensa no funk. Pensa nas notas do funk. Tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchá. Você vai perdendo o neurônio, irmão. Enquanto você vai ouvindo, sabe? Você vai ficando mais burro, entendeu? Você vai falando, meu Deus, eu esqueci, como é que faz? Hoje teve Enem, né? Se a pessoa escuta funk antes de fazer o Enem, ela esquece da vida, ela não sabe, a redação dela vai ser 100, né? Por quê? Porque isso influencia a gente. Ou seja, toma cuidado com o que está influenciando você. Agora a gente vai ver alguns personagens. Ah não, tem esse cara aqui ainda. E esse cara aqui, se você não sabe, ele é o patrono da educação do Brasil. O que é patrono? É como se fosse o pai da educação brasileira, né? A educação brasileira é muito boa, né? E consequência é esse cara aí. Vou passar rapidamente, mas o que ele diz basicamente? Ele, em 1968, ele lançou um livro chamado Pedagogia do Oprimido, que basicamente fala que as relações, principalmente inclusive dentro de casa, elas expressam um sentido opressor, ou seja, o professor, já que ele está numa posição maior do que os alunos, ele é um agente opressor, e na verdade ele deveria estar no mesmo nível. Então ele fala que a nossa educação ela é na vertical e deveria ser na horizontal, para todo mundo estar igual. E o Antônio Gramsci, o Satanás da foto 3x4, ele tem uma teoria chamada círculo de cultura, que basicamente era o quê? Na época tinha as fábricas, né, os operários, e ele falava, olha, no momento do intervalo, vocês vão se juntar, vão fazer um círculo, e aí através do diálogo, você vai transformar um homem em um novo homem. Beleza, essa era a tática dele lá atrás. O que esse cara fez? Ele transportou essa ideia para dentro da escola. Genial, por quê? Porque o professor já não vai ser uma pessoa que produz conhecimento, que é um facilitador ali, uma pessoa acima. O professor, ele deixa de ser um cara que vai ensinar para ser um agente político. Então, muitos de nós, por exemplo, já teve aulas desse jeito, né? De sociologia, filosofia, antropologia. E por que são as matérias geralmente que a gente mais gosta? Porque não tem aula. Não tem aula. Você entra lá, você fala sobre qualquer coisa, né? Fala de Bolsonaro, de Lula, de cloroquina, fala de um monte de coisa e você não abre um livro. Você não sabe uma teoria, você não sabe um método científico, você nem sabe o que é método científico, e você sai de lá achando que sabe tudo. Alguém que já viu Tropa de Elite?
Já viu Tropa de Elite, né? Você lembra daquela cena que o Matias, ele está dentro de uma sala de aula e eles estão descendo a ripa, né, nos policiais, sem saber que ele é policial. E enquanto eles estão descendo a ripa no policial, o professor está assim: parabéns, é isso mesmo, a polícia é opressora, né, e tudo mais, e exalta a posição dessa menina, que é de acordo com ele. Agora, quando o Matias começa a falar, ele fala assim: opa, peraí, vocês estão muito influenciadozinho, né, por mídia, do seu apartamento da Zona Sul, não dá para você ver a realidade. Ele fica assim: Ou seja, eu já passei isso milhões de vezes dentro da faculdade. Eu me formei em Direito dentro da PUC e era a mesma coisa, parecia que estava acontecendo Tropa de Elite na minha frente, que eu falava uma coisa e o professor: nós estamos no século XXI, você precisa abrir mais a cabeça, né? Cuidado, irmão, para você não abrir tanta cabeça para o seu cérebro não cair para fora, tá? E aí você é sempre isso, eles vão suprimindo você de falar as coisas. Isso se chama espiral do silêncio. O problema não é você ser de esquerda na faculdade, o problema não é o comunismo na faculdade, o problema é você não poder ser comunista. Ou seja, você chega hoje numa faculdade, numa escola e fala assim: eu sou cristão, eu sou contra o aborto, eu sou a favor da família tradicional, eu sou, o que mais que a gente defende aí? Eu sou contra a legalização das drogas, né? Eu concordo com o sexo depois do casamento. Já era, você vai ter uma tarja aqui, ó, na sua testa, que eles vão te perseguir até o final. E quem que criou a universidade? Os cristãos. E hoje ela está sendo usada para poder destruir quem a originou. E aí a gente para e pensa assim: meu Deus, qual que é a solução disso tudo? A solução é a gente conhecer o nosso inimigo. Então nós vamos conhecer agora, amém? Então aqui, ó, o primeiro é o ativismo LGBT. E quando eu falo sobre isso, inclusive, irmãos, não sei se vocês viram, um pastor lá da Bahia que falou homossexualismo no púlpito, e ele foi denunciado ao Ministério Público. Qual que é a diferença do ativista LGBT e do homossexual? O homossexual busca uma aceitação na sociedade, e ele é protegido pela nossa Constituição, artigo 5º. Você não pode ser discriminado, né, sofrer preconceito por raça, sexo, cor, etnia, etc. Então ele já é protegido. Se alguém matar alguém somente por ser homossexual ou cometer qualquer tipo de discriminação, ele vai preso, né? Assim como se alguém fizer isso com quem é negro, com quem é branco, com qualquer tipo de coisa. Inclusive, tem alguma placa ali nessa igreja falando assim: é proibida a entrada de homossexuais? Não tem. A igreja, irmãos, ela é aberta a todos, mas ela não é aberta a tudo. É diferente. O Silas Malafaia fala isso, né? De que isso aqui não é casa da mãe Joana, não. Deus é um Deus liberal. Ele não é um Deus liberal, né? Senão seriam 10 sugestões e não 10 mandamentos. É 10 mandamentos, ele está te mandando, você obedece, né? Deus, ele é amor, amém? Mas um dos atributos de Deus é a justiça. A gente não pode esquecer isso. Tem uma galera aí pintando de Jesus como se fosse o Caetano Veloso, né? Paz e amor e tal. Eu gosto tanto de você, leãozinho. Meu irmão, ele não é leãozinho, não. Ele é o leão da tribo de Judá, sabe? Jesus é isso, amém? Amém. E a gente precisa falar a verdade, caso contrário, eles vão começar a invadir a igreja no seguinte sentido: olha só como isso não diz respeito a uma aceitação, mas uma imposição. Porque eles falam para você: olha, você concorda com a homossexualidade? Você fala: não, a Bíblia fala que não, eu acredito que isso fere a vontade de Deus, que a vontade de Deus é que o homem e a mulher se unam. Você é taxado de quê? De transfóbico. Você é taxado de homofóbico. E aí o grande problema do brasileiro é o seguinte: que quando a casa do vizinho está pegando fogo, ele acha que ele não está em perigo. Então a Ana Paula Valadão está sendo processada, pode ser presa, porque ela afirmou que segundo a Bíblia existe homem e mulher. Ela está sendo processada. Eu também estou sendo processado porque eu chamei um homem de homem. É isso mesmo que você está escutando. Eu devia ter chamado de quê, né? De brócolis, de pepino, né? Oi, abajur, né? Não, eu chamei de homem e estou tomando processo criminal, tá? Criminal, posso ir para cadeia por causa disso. Aí você fala: não, deixa só com o Nicolas mesmo. Aí daqui a pouco chega no seu pastor. Por quê? Porque a gente tem que falar das coisas que afastam da vontade de Deus. E a homossexualidade, assim como a mentira, assim como a gula, assim como o adultério, ela te afasta da vontade de Deus. Isso não sou eu que estou falando, é a Bíblia, caramba. Abre aí em Romanos, capítulo 1, versículo 24. Romanos capítulo 1, versículo 24. Tem alguns cristãos, lógico que eu não falo de vocês, mas de outros, que talvez esse espacinho da Bíblia aqui esteja até com poeira, né? Mas ó, Romanos capítulo 1, versículo 24.
Diz o seguinte: pelo que também Deus entregou as concupiscências, os desejos aí do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente, também os varões, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então a Bíblia é bem clara com o nosso posicionamento com desrespeito à homossexualidade. E lá em Gênesis 1, Deus ele afirma a criação dele, que Deus criou o homem e criou a mulher. E no casamento Deus reafirma o sentido dessa criação, que no casamento o homem vai se unir à mulher. Porque, irmãos, Deus não é um Deus de aleatoriedades, Deus é um Deus de finalidades. Quando ele criou o homem e a mulher, ele fez com um fim, que é dar continuidade à raça humana. Então, quando você une o material genético masculino com o feminino, você consegue ter a formação de alguém. Se você pegar o espermatozoide do homem e o espermatozoide do homem, nunca vai virar alguém. Se você pegar o óvulo da mulher com o óvulo da mulher, nunca vai dar um ser humano. Precisa da união dos dois. E aí o que está acontecendo? Nós estamos deixando de fazer política, que é a ação de você influenciar ou até mesmo determinar as ações dos outros, para que outros falem sobre isso dentro da igreja. Ou seja, se a gente não falar sobre isso, quem vai estar falando? Os outros. E aí a gente com medinho, de falar isso, porque caso você falar isso, seu posicionamento, você vai ser taxado de fascista, de homofóbico, de transfóbico, de fascista, já falei, de taxista, de ciclista, de maratonista, de tudo qualquerista, e você não quer ser xingado pelo mundo. Mas aí Charles Spurgeon, alguém conhece Charles Spurgeon aqui? Spurgeon, oh glória, amém. Spurgeon dizia o seguinte, que o cristão ele não está em perigo quando o mundo odeia ele, o cristão está em perigo quando o mundo ama ele. Ou seja, se o mundo está te aplaudindo, toma cuidado, foi o mesmo mundo que crucificou Jesus Cristo. Então, nem sempre é bom receber aplausos, E aí eu vou passar aqui alguns vídeos para vocês, de pessoas que são ativistas LGBT, pessoas que não buscam por uma aceitação, mas uma imposição, amém? Não sou eu que estou falando, vou deixar eles mesmos falarem. Pode passar, por favor. Esse aí, só um minutinho, dá pausa. Vocês estão conseguindo ler a legenda? Sejam sinceros. Não? Então é o seguinte, passo o outro que é aí só áudio, tá, o Paulo? Passa só o outro, mas deixa esse aí só por enquanto. Isso aqui foi um coral gay de São Francisco. E a musiquinha que é muito bonitinha, passa aí o áudio aí, só para eles ouvirem, passa o áudio aí. A música é muito bonitinha e tudo, e eles falam assim, nós vamos corromper os seus filhos. Isso não acontece de um dia para o outro, vai ser de dia após dia. E aí vocês nunca vão descobrir. Nós estamos indo atrás dos seus filhos. A agenda gay vai entrar dentro da sua casa. Vai chegar um tempo que ser hétero vai ser crime. Se é homem e gosta de mulher, se é mulher e gosta de homem, eu falo, mas eu devia gostar de quê, E aí você vê a investida desses caras, principalmente, que são com as crianças, tá? Por quê? Porque existiu homossexualidade desde quase sempre. Então assim, Sodoma e Gomorra tinha, na Grécia Antiga também tinha, mas eles nunca tentaram mudar a estrutura da sociedade. Ou seja, sempre a estrutura da sociedade que deu certo foi o homem, a mulher e a sua prole. E as consequências de estarem mudando a estrutura da sociedade já está vindo. E para pensar, há 10 anos, há 15 anos, por exemplo, você não tinha os funks que tem hoje em dia. Você não tinha essa ânsia de todo filme, de toda série, de toda questão de arte tem que ter um homossexual. E como que eles introjetaram isso na sociedade, colocando como se fosse algo normal? Pela sátira, pelo humor. Quando você coloca lá, lógico que eu não coloquei, mas eu sei disso, Lá na novela, o cristão é o cara careta, é a mulher de coque, com saião. Já o homossexual é o legal, é o cabeleireiro, é o que troca ideia com todo mundo, é o gente boa,
O adúltero é o bonitão da série, o adúltero. Aí quando você vai ver uma novela de adolescente, tem quase sexo explícito lá. E aí você acha, Nicolas, glória a Deus, deu barulho, foi? Amém. Então deixa eles falarem ali por mim, pode passar aí. Não, o amarelo mesmo. Isso. Na minha concepção, não existe forma revolucionária de fazer família. Ponto. Por quê? Quando dizem pra gente, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo, que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva, de dizer, não, a gente não quer destruir família nenhuma, não. A gente só quer amar. Né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não, a gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta inclusive a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Não é? Porque vocês querem destruir a família? Sim, queremos. Isso aqui é uma ativista LGBT, inclusive faz parte do Partido Comunista, tem uma foto dela lá com o símbolo do comunismo, e assim, eles já são descarados. Porque vocês querem destruir a família? Sim, queremos. Passa a próxima aí, por favor. Esse é um pouco mais recente, esse é um pouco mais antigo. Gostaria de iniciar abordando um tema um tanto controverso, que é o da sexualidade infantil. As brincadeiras sexuais infantis também podem envolver os outros, meninos buscando conhecer os corpos de outros meninos e meninas buscando conhecer os próprios corpos e o de outras meninas e meninos. Então, quando meninos e meninas brincam, inclusive, sexualmente em seus corpos, com outros meninos e meninas, eles não estão sendo gays ou lésbicas quando fazem isso com pares do mesmo sexo. Não é disso que se trata. Que deixem as crianças brincarem em paz. Isso as tornará adolescentes e adultos mais inteligentes e potencialmente mais perspicazes no enfrentamento e na transformação do mundo que lhes deixamos como herança. Nós temos que lutar para que esse projeto chegue no chão da escola, porque é lá que ele tem que chegar mesmo. Trabalhar gênero e sexualidade não tem idade mínima. Na verdade, a gente está falando de questões que têm a ver com todas as faixas etárias. No ensino fundamental, a gente pode trabalhar de diferentes maneiras. Cada vez que alguém vai ao fundamento dessa cultura, que é a Bíblia, e toma a Bíblia ao pé da letra, a gente pode chamá-la de fundamentalista sem medo de ser feliz. Desde projetos fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas se preciso for. Se instalar uma teocracia no Brasil. Eu quero dizer ao Jean que estou aqui para te ajudar também na dessacralização do casamento, viu? Casamento civil igualitário vai dar muito trabalho, porque essa desgraça dessa palavra está eivada de sentimento cristão. Tem que passar pela religião. Tem que passar pela desconstrução dessa base judaico-teológica, dessa coisa que nós chamamos de teologia inclusiva, que tem que desconstruir todos esses valores mofados que nós aprendemos até aqui. Sem a desconstrução da cultura judaico-cristã, nesse sentido positivo, né? Talvez trazer uma nova, trazer um novo tipo de cristianismo, nós não vamos conseguir, Agora, olha só, isso foi em 2012, tá? Então, lembra onde você estava em 2012? Em 2012 já estavam imbuídos com uma missão de querer destruir a sua família e entrando através do cristianismo, falando em teologia inclusiva. Inclusive, né, a Tammy Gretchen foi batizada aí, a filha, né, é a Tammy mesmo, né? A Tammy Gretchen foi batizada numa igreja que as duas pastoras são casadas e são mulheres. Ou seja, a Bíblia está empoeirada, né?
Mas você para e pensa assim, como que isso é possível, Nicolas? Porque a gente está sendo omisso. A gente não está falando. Quanto de tempo que nós, como igreja, não falando dessa igreja específica, mas igreja brasileira, tem investido em jovens para poder defender o Evangelho? Quantos de nós estamos preocupados em ler livros sobre ativismo LGBT? Sobre ler livros sobre ideologia de gênero? Sobre estarmos atentos com relação a isso? A gente parece, sabe, está perdido. Nós estamos numa guerra, está tiro comendo solto, e você está lá assim, nossa, amanhã estreia a novela da... Sabe, você está numa guerra, você pode morrer a qualquer momento, o seu parceiro pode morrer a qualquer momento, a gente não está se preocupando com isso. Os caras estão declarando guerra abertamente contra nós, dizendo que estão dispostos a pegar em guerras, em armas se preciso for. E a gente está se passando como, sabe, não, pode vir, pode entrar do jeito que você quiser e fica do jeito que você está. O Evangelho não é assim. O Evangelho vem do jeito que você está, mas você vai ser modificado. E por que eles não aceitam o Evangelho? Porque o Evangelho é loucura para o mundo mesmo. E quando eles falam, né, contra o casamento, contra a sexualidade, no sentido de homem ser com mulher, tudo bem, está certo o mundo entender dessa forma. Loucura seria se o mundo estivesse concordando com a gente. Agora, quando nós, aqui de dentro, começa a perverter isso em prol de um gosto nosso, aí está errado. Pecado é pecado, irmão. Sua opinião, eu não estou nem aí para ela. Basicamente é isso. Aí a gente lê as coisas na Bíblia, a gente não acredita, sabe por quê? A gente lê um versículo desse aqui, suponhamos, se você honrar teu pai e tua mãe, seus dias serão acrescentados na terra. Amém? Amém. A misericórdia de Deus renova todos os dias, amém? Porque não há comunhão entre as luzes e as trevas, amém? Foi mais fraco. Amém, irmãos, por quê? Se a gente nunca aplica isso, na verdade a gente não acredita nesse versículo. Porque sempre tem um jeito das luzes ter comunhão com as trevas. Está chegando no ponto a gente tem que explicar por que um cantor cristão não pode fazer música com um funkeiro. Não, Nicolas, mas vai alcançar. Beleza. Tem que ser muito inocente para achar que isso é uma questão comercial e não é espiritual. Você consegue entregar algo que você não tem? Você consegue entregar libertação se você não for liberto? Você consegue, por exemplo, em um dia estar aqui nesse púlpito, falando, cantando essa música, aí esse funkeiro no outro dia está num baile levando um monte de gente para o inferno. É possível sair da mesma fonte água salgada e água doce? Não tem como. Mas por que a gente está relativizando isso? Irmãos, eu fico pensando o seguinte, tem muitos pastores sérios ainda no Brasil. Você pega Hernandes Dias Lopes, pega Silas Malafaia, pega aí, quem mais? Augusto Nicodemos, você pega, sabe, pastor Lucinho, você pega o Luciano Subirá. Eu estou falando de pessoas, sabe, que tem seus erros, tem seus defeitos, como todo mundo. Tem alguém perfeito aqui? Não. Amém. Então todos nós temos defeitos. Mas nós precisamos compreender o seguinte, um dia esses caras vão morrer. Quem que vai estar na linha de frente? Esse bando de cristão frouxo que a gente está criando? Que não aguenta uma pressão de fora? Irmão, esses dias eu sofri, foi mentira, fake news, de tudo quanto é coisa possível. Possível. Pensa se eu sabe, balancei alguma hora. Nenhuma. Porque eu sei minha missão aqui. Agora, se a gente não criar adolescentes fortes, crianças fortes, que entendem o Evangelho, é engraçado, porque o adolescente lá fora, ele é obrigado a saber química, biologia, matemática, história, um monte de gente hoje se preparou para fazer o Enem. Se não atingir a nota, ele é reprovado agora. Se ele aqui na igreja, ele não sabe 3 versículos de cor, está tudo bem. Por quê? Porque a gente está tratando os nossos adolescentes, os nossos jovens, como crianças. São os famosos cristãos Peter Pan, nunca quer crescer. E eu não estou falando de criança e adolescente que tem 15 anos, não. Estou falando de criança e adolescente que tem 40 anos, que tem 50 anos. E olha só, aí quando, sabe, eu saí lá de Dubai pensando assim, pô, olha só um trem que eu ouvi lá de um pastor lá. Ele disse o seguinte, falou, cara, o Xande, lá que casou com aquela mulher lá do, como é que ele chama? O Xande, da harmonia do samba lá, ele meio que se converteu e depois voltou, ficou naquela. Por que ele, digamos assim, se frustrou com o Evangelho? Sabe por quê? Porque a mãe dele, por exemplo, ela, se eu não me engano, ela era tipo do candomblé, alguma coisa assim. E aí ele viu nela o quanto que ela era fiel à parada. Aí quando ele entra aqui na igreja, ele vê que a gente não é tão fiel assim. E isso frustra o mundo. E aí talvez o que o mundo está esperando de você é fazer guerra. É falar, ei, peraí, eu sou cristão, eu concordo com isso, você não concorda comigo, nós vamos debater, nós vamos conversar, mas eu não vou aceitar isso. Agora, olha só,
que tem pessoas de outras religiões que são mais firmes que nós, e eles não têm Jesus, cara. Ninguém morreu por ele, no sentido assim, Jesus morreu por todos, mas eles não valorizam e não reconhecem o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, e nós reconhecemos, e nós não somos firmes naquilo que nós acreditamos. E o que é a consequência disso? Eles estão influenciando mais do que a gente. Aí você chega, por exemplo, num projeto de lei que eles fizeram, para poder impedir o seguinte, lá em 2006, dizia o seguinte, essa lei aqui: impedir ou restringir a manifestação de afetividade em locais públicos ou privados, 2 a 5 anos de cadeia. O que isso quer dizer? O local aqui da igreja é um local protegido pela Constituição. Se alguém entrar naquela porta ali e tentar avacalhar aqui, a gente tira ele na marra, chama a polícia, nós estamos no nosso direito de culto. Mas dali para frente ali, não é mais, porque é o pátio da igreja. Suponhamos que tem ali 2 homens ali se beijando. O pastor chega e fala: meu irmão, não pode beijar aqui não. Da mesma forma como ele falaria com um homem e com uma mulher, né, pastor? Se estiver beijando ali, não é local disso. Se ele sentisse que você está impedindo ou restringindo a expressão da afetividade dele, 2 a 5 anos de cadeia no seu pastor. Suponhamos que chega ali um homem ali e fala assim: pastor, eu vou me casar, quero que você faça o meu casamento. Você, glória a Deus, aleluia. Qual que é o nome da varoa? Ele não é varão. Falou: mas peraí, não é bem assim, está amarrado, não dá não, irmão. A Bíblia não deixa. Ele: peraí, você está impedindo a manifestação da minha afetividade? 2 a 5 anos de cadeia no pastor. Mas agora, essa lei foi arquivada, amém? Ela foi arquivada, glória a Deus por isso, glória a Deus. Mas foi por magia? Foi por pó de pirim-pim-pim? Jogou? Não, foram pessoas que se posicionaram para poder derrubar isso aqui. Então na época eu lembro que teve pastor Marco Feliciano, Silas Malafaia, Padre Paulo Ricardo, o Magno Malta, pessoas que você pode até ter suas discordâncias com ele, teológicas, de atitudes, que seja. Inclusive o Padre Paulo Ricardo é um padre, nós temos discordâncias teológicas com ele. Agora, o que nós não podemos fazer é desvalorizar aqueles que capinaram o lote que hoje a gente anda. Então se lá naquele tempo esses caras já estavam dando a cara a tapa, você estava dando a cara a tapa nessa época, você dá a cara a tapa hoje, então a gente precisa valorizar essas pessoas. Agora, olha o tempo que eu tinha 10 anos de idade, e eles já estavam fazendo esse projeto de lei. Agora, não é só no âmbito político, de ser político, que vai mudar a sociedade, é aos poucos, é mente por mente, é alma por alma, é igreja por igreja que eles vão tentando modificar isso. Segunda arma que eles utilizam é a ideologia de gênero. Quem já ouviu falar em ideologia de gênero aqui? Se eu nunca ouvi, não precisa levantar a mão não. Ideologia de gênero. O que significa ideologia de gênero? Ela diz o seguinte, que homem e mulher não é feito por uma construção genética, ou seja, XX, XY. Que a construção, na verdade, ela é social, ou seja, se você criar uma menina como um menino, ela vai virar menino. Se você criar um menino como menino, ela vai virar menino. Por quê? Porque eles acreditam que os fatores externos são mais importantes do que os internos. Mas vamos lá, esse caso aqui foi o primeiro caso dessa imposição, né, de querer transformar um menino numa menina. Então essa foto aqui, esse menino chama David Heimer. Na direita está ele vestido de saia, né, como uma menina, e na esquerda ele já na adolescência, ali como um menino. Qual foi a história desse menino? Quando ele era criança, fez uma cirurgia ali de fimose, só que houve um erro ali de procedimento. E o órgão sexual masculino dele foi queimado, foi saturado. E a família ficou desesperada, o que eu vou fazer? Né, meu filho perdeu o órgão sexual dele. E aí na época tinha um cara chamado Dr. John Money, que era um sexólogo adepto à ideologia de gênero, que diz que basta você criar ele da forma que ele vai virar aquilo que você criou. E ele falou: olha, eu tenho a solução, já que ele não tem o órgão sexual masculino, crie ele como se fosse uma menina, né? E ele vai se tornar uma menina, né? Fonte, tororó, né? Obviamente isso não deu certo. Acabou que na adolescência ele começou a perguntar para os pais o que estava acontecendo, os pais contaram para ele. E aí ele se voltou a se vestir como homem. Para resumir a história, ele conseguiu formar uma família, tinha lá sua esposa, seu filho, mas cometeu suicídio. Da mesma forma também como o irmão dele. Qual que é a lição disso? Não dá para você impor algo que você não é. Quando Deus estabeleceu o homem e a mulher, Ele sabia o que Ele estava fazendo. A diferença de você, mulher, para homem, são mais de 6.000 diferenças psicológicas
e físicas. A mulher tem mais progesterona, o homem tem mais testosterona, né? Nos esportes fica muito claro isso, não te colocar como uma mulher de forma inferior, mas que de fato, por exemplo, o vigor físico do homem é maior, né? Não sei se vocês viram aí, um homem que se acha que é mulher e ele entrou para o UFC, para o MMA. A primeira luta dele, irmãos, ele acabou com a mulher. Primeira luta dele. Por quê? Porque a estrutura óssea, inclusive, do homem, é maior do que a mulher. Agora, é justo isso? Eu te pergunto, é justo? Um homem, ele acha que ele é mulher, e ele vai lá para o MMA, lutar com mulher, e quebrou a mulher todinha, né? Aí tem um também que é jogador de basquete, o cara que tem 2 metros e cacetada, né? E vai lá e chega e vai jogar basquete. Nós temos aqui, inclusive, né, no vôlei, né, brasileiro aqui, como é que ela chama? Tiffany, né? Eu acho que é Tiffany mesmo que ela chama. Bicho, é um rapaz nesse tamanho não, nem tamanho eu tenho. Ele é desse tamanho aqui, entendeu? E jogando vôlei, só cacetada. Foi eleita, se eu não me engano, a melhor jogadora. Será por quê, né? E aí você para e pensa, será que isso é justo? Mas aí você pode parar e pensar, Nicolas, qual que é o problema de uma criança, homem, se sentir mulher? Qual que é o problema de uma menina se sentir menino? Deixa de ser chato. Qual que é o problema disso? Deixa cada um viver o que quiser. Eu concordo. Cada um faz o que quiser. Inclusive, a Bíblia fala que você pode fazer tudo. Que isso, Nicolas? Que heresia é essa? Não é. A Bíblia fala, tudo é lícito. Lícito é o que pode, mas nem tudo convém. E agora eu quero saber se você sabe a parte 2. Tudo é lícito, mas nem tudo... Não, a segunda parte. Edifica, mas nem tudo edifica. Ou seja, a Bíblia ela preocupa com você. E aí qual que é o problema disso? Para falar, Nicolas, qual que é o problema? Fica com essa pergunta na cabeça, qual é o perigo da ideologia de gênero? Ah não, isso aqui é só uma entrevista que ele deu, o menino, tá? Antes dele morrer, ele diz o seguinte: era-me dito que eu era uma garota, mas eu não gostava de me vestir como uma garota, eu não gostava de me comportar como uma garota, eu não gostava de agir como uma garota, confessa David. Eu não sou um professor de nada, mas você não acorda uma manhã decidindo se é menino ou menina, você apenas sabe. Isso é a palavra do próprio menino que teve esse experimento. Agora, qual é o perigo da ideologia de gênero? Mulher dragão, né? Não é tipo assim, não, a mãe é feia pra caramba, é um dragão. Não. É a pessoa que acha que é um dragão mesmo. Inclusive, ele era um homem, olha lá, o antes e depois. Ele acha que ele gastou 295 mil para ficar igual um dragão, né? Aí você fica, qual é o perigo da ideologia de gênero? Homem transgênero abandona a família para começar a vida nova como criança de 6 anos de idade. Eu vou traduzir. É um cara que tem seus 50 e tantos anos, mas se sente uma menininha de 6 anos de idade. Olha que bonitinho. Olha lá. Ele deixou para trás uma mulher e 7 filhos, tá? E aí o que acontece? Ele se sente uma menininha de 6 anos de idade, tá? E aí ele vai e fala assim, na entrevista que ele fala, olha, nós estamos muito felizes, né? Nós estamos vivendo aqui, a gente colora e tal, a gente brinca, inclusive com a minha família adotiva. Então uma família adotou um trem desse, né? Eu não sei nem quem que é mais doido, se é uma família que adota um negócio desse ou se é um cara que se sente uma menininha de 6 anos de idade, né? Aí beleza, aí eu te pergunto, qual que é o real perigo da ideologia de gênero? Vamos lá. Se um dragão, se esse cara matar uma pessoa, qual que é a pena quando um dragão mata uma pessoa? Não tem, né? Se esse cara aqui, que se sente uma menininha de 6 anos de idade, tá? Fizer sexo com uma menina de 6 anos de idade, é pedofilia? Ele se sente uma menina, uma criança, é pedofilia? Toma cuidado com a resposta em nome de Jesus. Vamos lá, se esse cara fizer sexo com uma menina de 6 anos de idade, é pedofilia, irmãos? Amém, amém. É pedofilia. Não é porque o cara acha que ele é uma criança que ele se torna uma criança. Agora, qual que é o real perigo da ideologia de gênero? Ele destrói identidades, ou seja, quando você pode ser tudo, na verdade você não é nada. E aí o que acontece? A realidade, ela não está disposta a seu bel prazer, ou seja, por que vocês falam para mim que isso daqui não é uma bola? Olha, porque não é. Olha que incrível. Porque a realidade é aquilo que está em si mesmo. E aí, qual que é a atividade que a ideologia de gênero faz, que é tão perigosa? É
para você negar a realidade. Imagina só um dia você acorda e fala: ai, eu me sinto com 4 quilos a menos. Vai adiantar? Não vai. Não para de comer igual uma capivara para você ver, não. Você vai engordar. Imagina chegar no banco, né? Eu já dei essa dica, né? Eu falo: oi, tudo bem? Chegar no banco, eu me sinto milionário. Você poderia me dar uns 1 milhão que eu sinto? Né? Não adianta, né? Falar: ai, eu me sinto o Cruzeiro. Você tem 2 Libertadores? Tá bom, vou puxar o saco dos atleticanos. Ah, eu me sinto o Cruzeiro. Você está na Série B, né? Tem que fazer a média aqui com os dois, né? Ou seja, não basta você dizer que você é, que você se torna. E aí o que está acontecendo? Hoje, a realidade já não é mais aquilo que você vê, é aquilo que o interlocutor te impõe. Ou seja, se eu me sinto uma menininha de 6 anos, se você não me chamar de menininha, você é nem sei, né? Você é um meninofóbico, né? Olha que loucura. E aí você é obrigado a olhar para algo que ruge como leão, ele tem juba de leão, ele tem corpo de leão, tem dente de leão, mas é um gatinho. E aí você é obrigado a ficar chamando ele de gatinho. Gatinho, gatinho. Aí você olha um cara que obviamente é um homem, né? Ah, show, olha lá. É só para mostrar ele de chupetinho ali, ó. Olha lá, ó. Agora vivendo como uma família de 6 anos, uma menina de 6 anos de idade, o Wolf diz se sentir totalmente confortável com sua família adotiva. Nós divertimos muito, nós colorimos e fazemos coisas de criança. Irmãos, tá. Né? Imagina um trem desse dentro da sua casa, né? E aí a realidade já não é mais aquilo que você vê, é aquilo que o cara te impõe. Ou seja, se você está negando algo na sua frente, o que mais você não vai negar? É uma atividade para você negar a realidade. E aí você é obrigado a chamar ele de ela de ele, porque ele te obriga a fazer isso. Caso contrário, ele vai te meter um processo. Aí o que acontece? No âmbito do privado, por exemplo, esse cara vai e me liga, né? E ele quer ser chamado de menina. Tá, eu estou no telefone com ele, não tem ninguém ouvindo, eu chamo ele de menina. Eu entro numa fantasia dele. Por quê? Se eu falo que eu sou algo, mas eu não ganho os atributos daquilo, isso não passa de mera fantasia, né? Se você fala: ai, porque eu me sinto o Goku, você faz Genkidama, né? Ai, eu me sinto o Ryu, você dá Hadouken? Não dá? Então não adianta de nada. Ou seja, se você diz que você é algo, mas você não ganha os atributos daquilo, isso não passa de mera fantasia. Ou seja, se você no âmbito do privado, você pode entrar na fantasia desse cara, mas no âmbito do debate público, você precisa defender a verdade. Caso contrário, uma verdade que possa ser relativizada, existem outras verdades também que podem ser relativizadas. Isso aqui é a nossa verdade. Se ele está fazendo você negar uma coisa na sua frente que você está vendo, é uma bola, mas você tem que chamar de celular, você também não vai passar a acreditar nas coisas que são verdades. E aí vem uns Pilatos, né? Mas o que é a verdade? E aí o que é a verdade, né? Isso aqui é só um vídeo que uma mãe filmou, 2 crianças conversando atrás. E elas falam: ah, hoje eu aprendi na escola sobre Jesus. Ele fala: mas eu não sei muito sobre ele. Eu não amo ele porque eu não sei muito sobre ele. Aí ele: ó, Jesus. Então, em primeiro lugar, uma criança falando com outra criança, tá? Adivinha, ele é bissexual e não binário. Aí a mãe fala: licença. Did they teach you that at school? Eles te ensinaram Oh, isso, they né? did. That is not true. They do not teach you that at school. Why would you think Jesus is bi? Fala: por que você acha que Jesus é bi? That's a lie. Porque ele ama todo mundo. Okay, and why is he non-binary? Por que ele não é não binário? Porque ele usa vestido e é um homem. Traduzir: 2 crianças conversando sobre Jesus Cristo, e elas aprenderam na escola. E elas aprenderam que Jesus é bi, ou seja, ele gosta de homem e de mulher, porque ele ama todo mundo, e que ele é não binário, ou seja, ele não se reconhece nem como homem nem como mulher, porque ele é um homem que usa vestido. Eu não estou falando de um adulto, eu estou falando de uma criança. Quando eles não conseguem mais destruir a sua identidade, não conseguem destruir a identidade de sua família, eles começam a destruir a identidade do seu Salvador. Se você não se comove com isso, seu coração nem sei onde está mais. Eles estão destruindo a identidade de Jesus, cara, aquele que morreu por você. Quando na minha infância eu aprendi que Jesus, ele é o príncipe da paz. Sabe, que Jesus ele é rei, que Jesus ele é um da tribo de Judá. E eles estão ensinando para nossas crianças que Jesus é bi, que Jesus é gay. Olha que loucura!
E o nosso coração não se mexe com isso, por quê? Porque tanto faz, deixa, é o outro. Aí daqui a pouco o seu filho está falando isso, fala, meu Deus, o que aconteceu? Você está sendo um Pilatos, você não está influenciando, por quê? Porque você é preguiçoso, é isso. Você não quer ler sobre isso. Nicolas, eu não fui chamado para ser filósofo, para ser intelectual, irmão. Eu não estou pedindo para você para ser um intelectual filósofo, não. Eu estou pedindo para você fazer o mínimo, que é defender aquele que morreu por você, horas. Sabe, se a gente não tiver isso dentro da gente, você diz que ama, eu amo a Deus. Mas na verdade você ama a Deus até ter que entrar numa briga por Ele. Porque quando tem uma briga por Ele, você não entra. Tenta fazer isso com a sua esposa. Imagina lá, tá o Theo e a Márcia andando na rua, né? E aí chega um cara e dá um tapa na cara da Márcia. Aí o Theo vai e finge que nem vê. Ô meu amigo, né? A Márcia vai matar o Theo, por quê? Quem ama defende. Eu sou igual o Luiz Fabiano, entre bater pênalti ou bater, você ajuda na briga. Eu ajudo na briga. Se é meu amigo, eu bato, depois eu pergunto. Aí com Deus a gente não faz isso. Não, Deus, eu te amo, ama nada. Eu tenho muito pudor quando eu canto as músicas, né? Tem algumas músicas que falam, estou apaixonado por ti, abro mão dos meus sonhos. Mentira. Abro mão dos meus planos. Mentira. Abro mão da minha vida por ti. Mentira. Sabe? Porque a gente não abre mão do nosso status. A gente não abre mão de amizades. A gente não tem aberto mão da nossa reputação em prol de Jesus Cristo. E aí quando a Bíblia fala que o cristão, que é o ser um cristão? É ser um pequeno Cristo. E aí Cristo, a vida inteira de Cristo foi perseguição, humilhação, sofrimento. E aí você quer ter aqui uma vida tranquila. Quem diz que Deus chamou para ser feliz? Quem diz que Deus chamou para você ter felicidade? Deus me dá felicidade. Não, troca. Peça para Deus na sua oração, para Ele te dar força. Sabe? Peça para Deus você descobrir o seu propósito. É isso que você precisa. Paulo disse, olha, eu aprendi a viver em abundância, tanto na prisão, quanto na alegria. Agora, os momentos de mais crescimento que Paulo teve foi dentro de uma cadeia. E aí, diferentemente do mundo, a Bíblia fala que, olha, a tristeza, segundo o mundo, ela opera, né, a morte. Mas a tristeza, segundo Deus, ela opera o arrependimento. Se a gente não começar a compreender que os confrontos que a gente tem, políticos, de ideias, que deixam você acuado, sabe? Isso não está te fortalecendo, você vai ignorar um processo muito importante na sua vida, que é o processo da dor. O mundo não entende isso. Por isso que ele quer fugir de briga, ele quer fugir de atrito. Que loucura é essa? Jesus já chegou lá no templo, viu que eles estavam fazendo comércio com o nome do pai dele, o que ele fez? Falou, irmãos, mais amor, menos julgamento. Jesus falou, raça de víboras, hipócritas, estão fazendo comércio com o nome do meu pai. E a gente está deixando essas ideias aqui entrar para dentro da nossa igreja. Isso é loucura. O feminismo, já finalizando aqui, irmãos, o feminismo é algo que tem entrado que nem um tsunami dentro da igreja. Que nem um tsunami, né? Talvez você ouviu falar que o feminismo diz respeito à luta pela igualdade. Você já ouviu falar de que o feminismo ele quer buscar acabar com as desigualdades. Aí eu te pergunto, onde você leu isso? Suas ideias têm que prover de alguma fonte. E aí eu te falo, o que o feminismo de fato quer trazer? Isso aqui são algumas fotos das próprias manifestações deles. Está dizendo o seguinte, no meu corpo quem manda sou eu, sem feminismo não há comunismo, violenta capital, lugar de mulher é na revolução, beleza. Elas começam a dizer o seguinte, o argumento delas, lugar de mulher é onde ela quiser. Concordo. Mas se você fala assim, mulher, fala eu quero ser mãe do lar, aí você já não pode mais fazer parte do bonde, né? Você não pode mais fazer parte do feminismo. E aí as mulheres hoje, através do feminismo, têm caído nessa balela, nessa mentira de que elas lutam por direitos, de que a mulher ela só conquistou direitos por conta da luta feminista. Mentira. Se tem alguém que vocês devem valorizar, tá? Mulheres principalmente, que valorizou a mulher, se chama Jesus Cristo. E não é uma mulher que sabe, que coloca aí seus seios para fora da manifestação. Não é assim que você obtém respeito, não. Eu concordo que, inclusive, até hoje, tem muito homem, sabe, escroto,
sabe? Muito homem que desvaloriza a mulher, muito marido que não é marido de verdade, muito banana por aí. Eu concordo com isso. Mas não é você colocando seios para fora, você atacando a igreja, você colocando o crucifixo no ânus, igual eles fazem nas manifestações, que você vai conseguir respeito. Por que o movimento feminista, por exemplo, não critica os funks? Que coloca a mulher igual uma, sabe, não consigo nem falar aqui. Aí elas criticam o que é a Bíblia. Fala que a Bíblia, que o pai é opressor, é machista, que você, mulher, precisa se libertar. E qual que é a solução do feminismo para você, mulher? Libertinagem sexual. O seu corpo, suas regras. Quem disse isso? Quem disse isso? Quem disse que o seu corpo é seu? Seu corpo é templo do Espírito Santo. Ele não é seu. Ele é templo do Espírito Santo, ou seja, as próprias mulheres, os próprios homens estão caindo nessa mentira, de que seu corpo, suas regras. Meu irmão, corpo, digamos, físico aqui, você mexe nele. Mas quem tem que morar dentro dele é o Espírito Santo. Quando nós olhamos para o movimento feminista, elas defendem, isso daqui, essa foto é mesma pessoa, locais diferentes. Na esquerda está uma criança, tá? Dentro da barriga. Na direita é a mesma criança, está até na mesma posição, né? Fora da barriga. O movimento feminista ali defende o aborto, que é matar crianças dentro do ventre. No âmbito do cristianismo na Bíblia, é indiscutível que nós somos contrários a isso, amém? Indiscutível, não tem balela. O cristão que é a favor do aborto, ele nunca leu a Bíblia. Porque a Bíblia fala, olha, antes mesmo de você nascer, eu te designei a nações. O próprio Jesus Cristo foi louvado ainda no ventre. Então quem é você na fila do pão? Para achar que não, pode matar a criança porque ela vai virar pobre. Pode matar essa criança porque ela vai virar um marginal. Peraí, você virou Deus agora? O único que tem o poder de tirar a vida é aquele que concedeu. Eu estou falando de inocente, tá? Inocente. Não venha comparar. Ah, Nicolas, mas a polícia mata. Tá. Você já viu essa criança aqui com um fuzil na mão? Trocando tiro com a polícia? Meu irmão, tem algum policial aqui? Honrar a vida de vocês. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Por favor, irmãos, uma salva de palmas para os policiais. De verdade. De verdade. Pessoas que são destruídas pela mídia, na universidade são os fascistas, os vilões. A gente precisa honrar as pessoas que saem de casa para poder defender gente que nem conhece. Ninguém chama um policial para tomar café, né? Chama um policial só para treta, para confusão. Então não venha comparar aqui a questão de tirar a vida com o policial, porque ali é uma questão de vida ou morte. E ele é uma hierarquia de vida. Se ele não atirar, ele morre. E aí uma pessoa, né, um servo do Senhor, que tem uma vida ilibada, que tem caráter, contra um vagabundo que está atirando, tem que meter bala mesmo e pronto, né? Isso não é discussão de anticristão, não, pelo contrário. Ele está defendendo a vida dele e a vida da família dele. Agora, o que elas pregam é o seguinte: faça sexo com quem você quiser, e se caso houver uma vida, você mata. Agora, como que isso tem entrado dentro da igreja? Eles perceberam que o aborto é algo que não cola com a gente, porque a gente não vai matar uma criança dentro do ventre, né? Por nenhum caso. Agora, como que tem entrado a questão da submissão? Por quê? O papel da mulher e do homem na Bíblia é bem claro, né? Primeiro fala que o cabeça da mulher é o homem, o cabeça do homem é Cristo, né? E ela fala sobre os papéis no seguinte sentido: ao se casar, a mulher ela vai ser submissa ao homem. Amém, mulheres? Amém. E os homens vão amar as suas esposas como Cristo amou a sua igreja. Amém, homens? Amém. E como Cristo amou a sua igreja? Dando a vida por ela. Então, homens, vocês precisam dar a vida pelas suas mulheres. Amém? Amém. Amém. Foi forte, hein, irmãos? Amém. Valoriza seu homem aí, foi forte. Agora, nós não estamos compreendendo o sentido da palavra submissão. O que quer dizer submissão? Estar submisso a uma missão maior. Qual mulher vai ser submissa a um homem que não tem missão? Ou seja, eles criam mulheres irreverentes, que não são submissas, donas de si mesmas. Vai encontrar um homem que é um banana, é um frouxo. E qual que é a chance disso dar certo? Nenhuma. Aí você para pensar por que hoje a taxa de divórcio é maior do que a taxa de casamento, né? A festa de casamento dura mais do que o casamento, né? Por quê? Porque são famílias estruturadas.
onde o homem não está fazendo o papel de homem dele, a mulher não está fazendo o papel de mulher dela. Ah, Nico, você não é casado, o que você está falando aí? Porque eu tenho bons exemplos de casamento na minha família. Então o meu pai, por exemplo, a primeira mulher que meu pai beijou foi a minha mãe. E isso para mim é ser um homem de verdade. Para mim, homem não é aquele que sai na balada, paga combo para todo mundo, não. Qualquer idiota que tem dinheiro faz isso. Homem para mim de verdade é um cara que consegue sentar nessa cadeira aqui, tomar a ceia do Senhor em paz e se unir com uma mulher somente. Sabe? Agora, amém, amém. Agora, qual que está sendo o problema disso? Você, mulher, não responda, pense na sua cabeça. Me dá um exemplo de submissão no seu dia ao seu marido. Um exemplo. Ah, Nicolas, eu falo com ele que eu quero comer sushi e ele quer comer pizza. Aí ele fala, não amor, tudo bem, vamos comer sushi. Isso não é submissão, isso é fome. Né? Como você é submissa ao seu marido? Qual atitude? Aí eu te pergunto, se você não sabe responder essa pergunta, como que você está sendo submissa? A submissão, irmãos, né, que quer dizer esta submissão à missão maior, o homem, ele tem dois papéis aí mais fundamentais, que é ser o provedor e o protetor. Inclusive espiritualmente falando, que é principal. Lá na minha casa, o meu pai, sabe, ele chega e fala assim, ó, nós vamos orar aqui, tem hora que meu pai dá uns treinos, nós vamos orar aqui todo dia, 3 horas da manhã. Não acorda para você ver, não. Sabe? E guia, e fala, ó, tudo bem, conversa com todo mundo, mas a decisão é dele. Aqui, nós vamos orar a tal horário, nós vamos fazer isso. Nicolas, você não vai fazer aquilo, não vai acontecer isso. É isso que tem que acontecer. E ser o protetor e o provedor. O homem tem que prover para dentro de casa as coisas, né? Ah, Nicolas, quer dizer que a mulher não pode trabalhar? Não, pode sim. Mas toma cuidado com essa narrativa de, seja a mulher desbravadora, sabe por quê? Estou vendo um monte de mulheres que chegam a uma certa idade, e tudo que ela queria era ter sido mãe lá atrás. E estão destruindo as mulheres, sabe por quê? O útero da mulher não foi feito para ficar vazio, não. Foi feito para poder gerar vida. E olha só o que tem acontecido. Essas mulheres, elas viram já que não dá para você matar a sua criança dentro do ventre, porque isso não cola com a gente. Sabe o que ela está fazendo com você, mulher? Está te desestimulando a ter filhos. Chega numa faculdade, numa escola hoje, e pergunta, quem quer ter filhos? Elas vão responder assim, eu e depois dos 30, depois que eu tiver curtido a vida, né? Aí eu te pergunto, o que é um filho, segundo a Bíblia? Filho é o quê? É herança do Senhor. Filho é herança do Senhor. Pode ter certeza que uma pessoa que tem herança do Senhor, ela é mais feliz do que a outra. É herança do Senhor. Sabe, não deixa com que essa narrativa de, não, filho dá problema demais. Filho, nossa Deus, é danoso, é preocuposo. Quem é mãe aqui? Dá trabalho? Dá, não dá? Mas vocês se arrependem? Ainda bem que vocês falaram rápido. Porque se minha mãe está aqui e não responde, ela fala, pô mãe, caramba, sabe? Ou seja, vocês não arrependem por quê? Porque filho é herança de Deus. Agora, enquanto os muçulmanos, a taxa de natalidade deles é 8 crianças, na Europa, por exemplo, é 1,4. Aí quando um muçulmano casa com um católico, por exemplo, lá na Europa, qual religião que acha que vai predominar na família? Você acha que vai ser católica? Não vai ser. E aí eles estão ganhando uma influência gigantesca, que é o quê? Política, ação, capacidade de você influenciar outras pessoas. É o que eu disse, né? Da masculinidade frágil, né? Não seja um Fiuk, amém, irmãos? Resumidamente, desculpa por ser homem, tá de sacanagem, né? Fábio Júnior chora no banho, né? Irmãos, e para finalizar, tem esse vídeo aqui, que é o do La Casa de Papel, tá bom? Eu não sei se vai dar para ler pela questão da legenda, não precisa nem passar não, tá? Não precisa passar não. Que fala, que é uma cena ali, que no meio dessa série, que basicamente é uma série de ladrões que roubam uma casa da moeda. E aí você pode parar e pensar, Nicolas, essa série está fazendo com que você torça para os bandidos. E convenhamos, a gente torce. Vai Tóquio, rouba mesmo, né? Rouba tudo que puder, você fica torcendo. Mas não é só isso. Essa cena aqui, depois eu passo para o pastor, manda para vocês aí. No meio do rolê dessa cena, ele começa a falar sobre sexo homossexual. E fala assim, sexo homossexual é o melhor do mundo. Por quê? Porque enquanto a mulher está querendo buscar um homem para poder procriar e formar uma família,
o que é uma ideia repugnante, nós, homossexuais, só queremos fazer bum bum tchau, que é, faz o sexo e depois tchau, vai embora, né? Pode parar e pensar, Nicolas, mas será que isso me afeta mesmo? Isso me influencia? Dá só uma olhada nessa pesquisa aqui, ó. Efeito Netflix. No dia 23 de outubro do ano passado, estreou uma série chamada O Gambito da Rainha, que basicamente é um seriado sobre uma menina que joga xadrez. Depois que essa série estreou, dá só uma olhada o que aconteceu. A procura por tabuleiro de xadrez aumentou 250% num site que vende artigos, né, de vendas aí. O livro que... nossa Deus, preciso de óculos. O livro que inspirou a série virou o mais vendido 37 anos depois do lançamento. Ou seja, eles lançaram o livro, depois de 37 anos ele virou o mais vendido, o best-seller, né? 62 milhões de lares viram a série. A busca no Google, botaram lá no Google, como jogar xadrez, atingiu o pico da década. Em uma década foi a época mais acessada de como jogar xadrez. E o número de jogadores no site chess.com, que é um site para poder jogar xadrez, aumentou 500%, né? 500%. Se eles estão conseguindo fazer isso com xadrez, o que eles não estão fazendo com a sua sexualidade? O que eles não estão fazendo com a sua sensualidade? O que eles não estão fazendo com o seu conceito de família? Aí talvez, né, as mulheres aí estão buscando um homem para poder casar. E estão querendo um cara que nem um Christian Grey. O cara lá dos 50 tons do capeta, né? 50 tons de cinza lá. O cara bate na mulher e a mulher está falando, não, eu quero um Christian Grey, né? Aí você vê o homem, está querendo, não, a paniquete. Não, porque se for menos que isso, eu não... Meu irmão, misericórdia, né? A Bíblia fala que a mulher virtuosa, fala assim, a mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de rubis. Você não vai encontrar um rubi em qualquer lugar. Você não vai encontrar um rubi numa esquina, né? Numa balada. Pelo contrário, rubi se encontra em locais específicos. E aí a gente para e pensa, não, isso não está me influenciando não. Está te influenciando. Por quê? Porque aí você abre um seriado. Por que vocês não conseguem ver um filme hoje em comédia em família? Por que não dá para ver hoje um filme de comédia em família? Por quê? Porque sempre tem uma cena de sexo, sempre tem uma piada, sabe? Então é algo assim, é constrangedor. Todo lugar tem a agenda deles. E você fala, não, Nicolas, mas eu nunca nem ouvi falar de comunismo, nunca ouvi falar de esquerda, nunca ouvi falar de Marx. Eles estão em todos os lugares agora. Porque quem prega fazer sexo do jeito que quiser é a esquerda. Quem prega que você não deve nem casar e ser mãe de pet, né, é a esquerda. Quem prega que valores, princípios não valem a pena, são a esquerda. E você não vê nada hoje, principalmente nos seriados, que remetem a algo eterno. E agora chega no fim. E os cristãos? Qual que é o nosso papel em cima disso tudo? Aí está ali, né? Vamos ler no 3? 1, 2, 3. Jesus, não dá para ler, né? Porque tem um X ali. Para quem não sabe, isso é linguagem neutra, tá? Que diz o seguinte, a pessoa ela não se identifica nem como homem, nem como mulher. E quando eu falo boa noite a todos, eu não estou falando todas, né? Então você está excluindo as mulheres, os gays e tal. Qual que é a solução genial dessa galera? De trocar o O pelo E. Ou seja, vai ser neutro. Então ao invés de ser boa noite a todos, vai ser boa noite a todes. Você lembra do funk que você perde neurônio? É a mesma coisa, né? Então assim, daqui a pouco as músicas, pastor, vai ser tipo assim, porque dele por ele são todes as coisas, né? Você vai ter que cantar em gênero neutro, caso contrário, você é um homofóbico, né? E aí você para e olha e fala assim, Nicolas, mas esse cartaz aí foi feito por quem? Foi o PT que fez isso? Foi o Lula? Foi quem? Foi uma igreja evangélica de BH, gigante, que vocês conhecem. Aí você para e fala, Nicolas, qual que é? Depois vocês pesquisem. Aí você para e fala, pô, mas como que isso é possível? Eles possuem um culto específico só para homossexual. É errado você cuidar dessas pessoas de um modo específico na igreja? Não. Você pode ter um trabalho dentro da igreja que cuida, que sabe, adote essas pessoas, tudo bem. O problema é o modus operandi, é a forma como você vai operar isso. Então eles, por exemplo, além de fazer isso aqui, né, eles chamam os homossexuais de colorides, perdão, de colorides. Ou seja, isso nada mais é do que romantizar o pecado. Algo que está afastando essa pessoa da vontade de Deus,
pode estar fazendo com que ela caminhe para o inferno, assim como qualquer outro tipo de pecado. Eles romantizam o pecado. Aí eu tive uma ideia. Eu vou fazer um culto só para maconheiro e vou chamar de fumacinha. Já que pode brincar, né? Vou fazer um culto só para adúltero, chamar ele só de 171. Fala, lero, como é que foi? Conseguiu lá, né, dar o tomé na mulher? Ah, consegui, pastor, glória a Deus, né? Olha que loucura. E você vê que isso vai sendo relativizado. E aí, qual que é o problema disso? O que tem gerado? Isso aqui, ó. Frente Evangélica pela Legalização do Aborto. Elas, inclusive, já foram até para a rua, né, em manifestação. E aí é que eu chego no fim, né? Teve uma menina que postou, um dia desse aí, uma menina grande, famosa, que postou assim, porque, irmãos, está chegando num ponto que a gente está tendo que explicar para um cristão do porquê não ver uma série chamada Lúcifer. Lúcifer, sabe? É muito escrachado, cara. Você tem que... E outra, o Lúcifer na série, ele é feio? Não é. Ele é bonitão. Inclusive é um capeta gente boa. Ele ajuda os detetives a solucionar os casos. Olha que capeta legal. Não dá vontade de levar para casa? Não. Aí essa menina postou e falou, falou o seguinte, terminei de ver a série Lúcifer. O que indicam? Aí eu falei, jejum e oração. Jejum e oração para você. Ficou ofendida, me bloqueou, né? Rimos muito, me bloqueou. Aí eu te pergunto, qual que é o nosso papel em cima disso, né? Você pode parar e pensar assim, Nicolas, cristão e a política, você não vai falar do Bolsonaro, não? Não. Você não vai falar do Lula, não? Não. Você não vai ficar pedir voto para você, não? Não. Por quê? Porque política é muito mais do que um cargo político. Política é muito mais do que uma expressão partidária. Política é influência. E aí, qual que é o meu objetivo aqui? Meu objetivo não é com que você, digamos assim, saia daqui batendo os outros, xingando os outros de comunista, vai para Cuba, não. Meu objetivo é que você encontre o seu chamado, que diz respeito à influência. Então, quando você está inconformado com algo, eu não sei aquilo que te inconformou mais aqui. Eu não sei pelo aquilo que o seu coração, sabe, queima. Você acorda e fala, putz, eu preciso fazer isso. Caramba, sabe, tem talvez crianças que precisam da minha ajuda e eu não estou sendo omisso. Cara, tem várias pessoas na cadeia que eu queria estar evangelizando e eu não estou fazendo isso. Cara, eu tenho tanto morador de rua aqui em Betim que eu poderia estar, sabe, ajudando, levando a palavra, evangelizando, levando comida, levando sustento, mas eu não estou fazendo isso. Cara, eu sou doido para entrar na política, mas eu não sei nem como começar, eu não sei o que fazer. Nossa, eu sou doido para poder ser um evangelista, eu sou doido para ser um músico. Irmão, faça qualquer coisa, mas desde que seja para a glória de Deus. Você precisa encontrar o seu chamado. Nós não estamos no tempo já de ser assim, sabe, dar-se ao luxo de deixar para amanhã. Eu creio piamente, meu líder Fabrício fala isso, que nós somos as gerações dos últimos tempos, e eu creio nisso. E o meu coração, ele chora e treme e é inconformado por muitas coisas. Deus me colocou dentro da política, e falar para vocês, é um lugar podre. Mas como diz o Germán Bessa, ele diz o seguinte, olha, se Deus te chamou para ser luz, não se incomode se Ele te colocou no lugar escuro. E aí você tem que parar e o que deve tremer no seu coração é, se amanhã eu já não acordar mais aqui, para onde que minha alma vai? Isso tem que ser sua pergunta. Sua pergunta tem que ser, o que eu vou comer depois do culto? O que eu vou vestir? Nossa, tem que pagar tal conta. Irmãos, dentro do seu coração, e vocês estão ouvindo de alguém que é imperfeito, alguém que falha. Eu jamais vou me colocar numa posição de perfeito, bonitão, lindo, santo. Pelo contrário, estão vendo alguém que precisa da misericórdia de Deus, que chora, sabe, que reconhece a podridão que eu sou, que sem Cristo eu nada seria. Mas é uma pessoa também que teve coragem de aceitar o chamado dele. Agora, a pessoa que alcança, muitas vezes também você não alcança. Mas tem pessoas que você alcança e talvez eu não alcanço. Agora para pensar do que seria o nosso país se cada um de nós tirássemos 5 minutos para poder orar pelo nosso país. Se nós tirássemos mais 5 minutos para poder estudar sobre ideologia de gênero. Se nós tirássemos mais 5 minutos para poder ler a Bíblia, né? Se nós tirássemos mais 5 minutos para poder orar pelas nossas autoridades. Como você quer mudar o Brasil? Jesus, ele não é um Jesus que arromba a porta, não. Ele vai bater.
Ele vai esperar. Jesus ele é um Deus educado. Ele não vai arrombar e descer e falar assim, ó, faça isso. Deus ele tem expectativas com você. Você tem noção que, eu fico viajando nisso, quem já viu o efeito borboleta sabe, tudo na humanidade caminhou até esse momento aqui agora. Você tem noção disso? Que quando você for comprar um pão, se tivesse ido para outro lugar, ou se você tivesse feito outra escolha, você não estaria aqui. E Deus te trouxe aqui hoje para você poder encontrar o seu propósito. Então eu quero que você levante, por favor. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, 9 diz o seguinte: mas ele me respondeu, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Vocês não entenderam? Vocês ouviram isso aqui, gente? Então assim, irmãos, como eu disse, tem gente que quer me matar. Eu esses dias aí, você abriu o Twitter, ficou meu nome lá o dia inteiro, gente me xingando, falou que se me encontrasse na rua ia fazer aquilo, pororô. Só que, por que eu tenho essa casca para poder aguentar algumas coisas aqui no público? Porque eu fiz isso no privado. Quando ninguém estava me vendo, eu fui firme. Se eu contar para vocês ali na faculdade as coisas que eu já ouvi de mim, sabe, de chacota, de humilhação, é o trouxa, é o cristão, é que não sei o que, vocês vão falar, pô, mas o que te dava força para poder conseguir ser aquilo dali? Porque para mim é inconcebível eu não ser aquilo que eu fui chamado para ser. Para mim é uma coisa que eu não consigo acreditar. Eu falo, pô, Deus me cria para poder eu fazer algo, e aí eu nego isso, não faz sentido. Agora o que você foi chamado para fazer? O que você está fazendo? Se a gente não viver com uma intensidade todos os dias algo que Deus te chamou para fazer, não algo que você consiga fazer. Conseguir fazer um monte de coisa que você consegue, mas o que você foi chamado para fazer é diferente. Isso que precisa estar dentro do nosso coração. Então a minha ministração não é para que você vote em fulano tal. Minha ministração não é para que você tome partido de tal. Porque o que vai salvar o Brasil não é uma pessoa. O que vai salvar o Brasil não é um político. O que vai salvar o Brasil não é um movimento, não é um sindicato, não é um professor, não é uma escola, não é uma associação. Quem consegue transformar vidas é Jesus Cristo. E se nós compreendermos isso, nós somos mais de 80% aqui no Brasil. Se a gente compreender isso, aí sim as coisas mudam. Aí sim a gente vai conseguir fazer a nossa influência. Então eu tenho certeza, e a minha oração vai ser nesse sentido, para que o Espírito Santo ele te incomode a ponto de você não sair dessa porta aqui e ter incômodo, de ficar assim, putz, eu preciso fazer. Sabe por quê? Porque Deus tem expectativas com você, irmãos. Sabe, Deus, eu tenho certeza, sabe que quando Ele te criou com um propósito, com uma finalidade. Existe algo no mundo que só você pode chegar lá e executar. Só que Deus também ele não vai se dar o luxo de ficar esperando você, no seu bel prazer, tomar a decisão. Escute, se você não tomar e não atender o seu chamado, talvez Deus vai levantar outro. E olha que péssimo, olha que medo deve ser você chegar de frente de Jesus Cristo e Jesus falar, olha, você chegar para Jesus e falar, olha, eu fiz isso, e Deus falar assim, mas eu não te pedi para você fazer nada disso. Isso que deve ser o nosso desespero. Irmãos, tem crianças que estão sendo destruídas pelas ideias desses caras. A gente está vivendo muito mais que uma guerra política, muito mais. Está muito acima de Bolsonaro, muito acima de presidente, muito acima de qualquer coisa. A nossa luta é uma luta espiritual. E daqui a um tempo, eles vão começar a querer entrar dentro das igrejas, vai querer fechar, vai querer calar sua boca, vai querer te prender, sabe? Eu poderia, sabe, nos meus finais de semana, estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu faço aqui com prazer, sabe por quê? Porque algo que eu entendi, eu amo quando também o outro entende. E se hoje, nessa noite aqui, 2, 3 pessoas atenderam o seu chamado, meu irmão, o inferno estremece, sabe? Se o seu evangelho, escute, se o seu evangelho, ele só serve para você se manter na igreja, ele não é o evangelho que transborda. Seu evangelho deve ser um evangelho que alcança outras pessoas, não que se mantém na fé. Que evangelho mesquinho. Seu evangelho tem que ser aquele evangelho que influencia. Então,
eu quero que, sabe, vocês façam uma oração muito sincera com Deus agora, no seguinte sentido: eu já tive alguns momentos de conflito, que foram os momentos que eu mais cresci. Eu quero fazer oração por 3 pessoas aqui específicas. Primeiro, pela pessoa que está se sentindo pressionada e não está conseguindo suportar a pressão, sabe, que seja do trabalho, que seja da faculdade. Deus, Ele vai encher seu coração, sabe, de força, vai encher sua mente de sabedoria. Amém? E para outra pessoa, é no sentido de que a pessoa esteja fraca, sabe, fraca espiritualmente, fraca em outras áreas. E irmãos, se você está fraco espiritualmente, todas as suas áreas são afetadas, todas, financeira, profissional, de relacionamento, sabe, que você também fique forte também nisso, que Deus, Ele te dê essa força. E para a terceira pessoa que não sabe o seu chamado, talvez você não sabe o que você veio fazer aqui, você não sabe. Aí para pensar, talvez você tenha, sei lá, 30 anos, 20 anos, 18, 70 anos, e você não sabe para que você foi chamado. Isso é loucura. E Deus vai trazer a você no seu coração qual é o seu propósito. Lá em Colossenses 3:15 diz o seguinte: que a paz seja o juízo do seu entendimento. O que isso quer dizer? Nicolas, como eu sei que eu estou andando no caminho certo? A paz seja o juízo do seu coração. O que quer dizer juízo? É o que julga, que diz estar certo. Então, quando você sentir paz, é porque você fez uma escolha certa. Nós vamos orar também por essas pessoas. Então, eu quero que você abaixe sua cabeça agora nesse momento. Não se preocupe se tem alguém vendo, só eu vou ficar com o olho aberto. E que você faça uma oração muito sincera com Deus. Sabe, você pode, como disse meu pai hoje na ministração, você pode mentir para o seu amigo, você pode mentir para você mesmo, você pode mentir para sua esposa, mas você não consegue enganar a Cristo. E eu quero que você seja muito sincero em dizer com Deus primeiro, pedir perdão pelos seus pecados, pelas suas falhas, pelas suas omissões. Deus, nós oramos agora, Deus, pedindo perdão pelas nossas omissões, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Te peço, Deus, Senhor, limpe o nosso coração agora, Deus, limpe a nossa mente. E que em nome de Jesus, ó Pai, eu oro para a primeira pessoa agora que está, ó Deus, com fraqueza no seu coração, se sente fraco. A tua palavra diz que quando nós estamos fracos, é que nós estamos fortes. Que o Senhor venha fortalecer agora, Deus. E teu Espírito Santo, ó Deus, que é o seu papel aqui agora de convencer, esse não é o meu. Que ele vai, ó Deus, na divisão ali, ó Pai, da alma e do Espírito. Que teu Espírito Santo agora alcance essa pessoa, Senhor. E teu Espírito Santo agora, Deus, venha alcançar essa pessoa, Deus, que está indecisa, sabe, com o seu chamado. Que o Senhor venha plantar, ó Deus, agora uma semente, ó Deus, de propósito, de inconformismo. Que as pessoas saiam daqui, ó Deus, com o objetivo, querendo realizar, ó Deus, o chamado intenso, ó Deus, no Senhor. Que daqui, ó Deus, dessa igreja, Pai, saia, ó Deus, ministros de louvor. Que daqui dessa igreja, ó Deus, saiam advogados, ó Deus. Que daqui dessa igreja saiam médicos, ó Pai. Que daqui dessa igreja saiam evangelistas, ó Deus. Que daqui dessa igreja, ó Deus, saiam, ó Deus, pessoas, ó Deus, que não vão se conformar com este mundo, ó Pai. Que daqui dessa igreja, ó Deus, saiam, ó Deus, homens, ó Pai, retos. Que daqui dessa igreja, ó Deus, saiam mulheres, ó Deus, retas. Mulheres, ó Deus, que são, ó Deus, preciosas como rubis, ó Pai. E que não vão se curvar, ó Deus, perante uma ideologia, ó Deus. Que em nome de Jesus eu oro, ó Deus, agora para essa pessoa, Deus, está sendo pressionada no trabalho, está sendo pressionada, Deus, na escola, na faculdade. Ó Deus, unja, ó Deus, agora, ó Deus, os seus músculos, ó Deus. Unja, ó Pai, a sua mente de força, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, venha levantar, ó Pai, uma geração inconformada, Pai. Ó Senhor, ora, ó Deus, para essa igreja agora, Pai. Olha, ó Deus, para Betim, ó Deus. Olha, ó Deus, para BH. Olha para Minas Gerais. Olha para o Brasil, em nome de Jesus, ó Deus. O Senhor, ó Pai, não é um Deus distante. Muito mais, ó Deus, do que gritos. Muito mais, ó Deus, do que arrepios. Nós queremos transformação de mente nessa noite, ó Deus. Que o Senhor venha usar cada um aqui pela glória do Senhor, ó Deus. É tudo para você, ó Deus, e tudo para o Senhor, ó Deus. Nada para nós, ó Deus. A tua presença aqui é a mais importante, ó Deus. Eu louvo, ó Deus, e te agradeço, ó Pai. Que cada um nesse momento aqui não esqueça desse momento, ó Deus, que vai firmar um compromisso com o Senhor, ó Deus. Um compromisso, ó Pai, de sabe, ó Deus, aceitar, ó Deus, o propósito do Senhor. Que vai, sabe, ó Deus, ser sincero com o Senhor, ó Deus, de aceitar o chamado que o Senhor tem, ó Deus. O Senhor, ó Deus, morreu por nós. O teu amor, ele nos constrange, ó Pai. O Senhor usa pessoas imperfeitas, porque Ele não pode usar nenhum tipo ou outro mais de pessoa. E que o Senhor venha usar, ó Deus, cada um de nós aqui, Senhor. Que
Que o nosso coração, ó Deus, ele seja todos os dias tocado pelo Espírito Santo, ó Deus, para que a gente faça o nosso chamado. E que a todo momento, ó Deus, que a gente esteja fugindo desse chamado, o Senhor nos traga, ó Deus, com amor, ó Pai. Se for necessário dores em nossas vidas, se for necessário sofrimentos em nossas vidas, que o Senhor, ó Deus, utilize isso para poder nos aproximar de Ti, ó Deus. Para que, ó Deus, a gente chegue aos céus, ó Pai. Ó Senhor, para que a gente chegue aos céus, ó Deus, dizendo que nós combatemos o bom combate, Senhor. Nós dizemos, ó Deus, que nós encerramos a nossa fé, nós guardamos, ó Deus, a nossa fé e encerramos a carreira, ó Pai. Como, ó Deus, cristãos honrados, cristãos fortes, ó Pai, em nome de Jesus. E nós declaramos, ó Deus, que as portas dos infernos não vai prevalecer contra a Tua igreja. Porque maior é o que está em nós, ó Deus, que está no mundo, ó Deus. Cubra-nos, ó Pai, com o Teu sangue, ó Deus. Cubra-nos, ó Pai, com o Teu amor, ó Deus. Que as pessoas que querem destruir, que as pessoas que querem, ó Deus, sabe, perverter o Evangelho, ó Deus, que elas caiam, ó Pai, que os nossos inimigos sejam destruídos agora, Senhor, e que o Senhor, ó Deus, venha encher o nosso coração de ousadia, ó Pai. Não enche o nosso coração agora de, sabe, felicidade, não. Enche o nosso coração de força agora, Senhor. Enche o nosso coração agora de ousadia, ó Pai. Em nome de Jesus nós pedimos, ó Deus. João Calvino, irmãos, João Calvino diz que quando o cachorro vê o seu dono ser atacado, ele late. Eu seria um covarde de ver a verdade sendo atacada e me calar. Sabe que esse dia aqui fica escrito, sabe, na sua vida. Tem muitos dias da minha vida que eu já chorei, sabe, sozinho, que eu já suportei muitas coisas. Eu estava lá em Dubai, por exemplo. Ai, que lindo, Nico, você estava em Dubai. Mas é difícil você ver um monte de gente falando mentiras contra você na mídia, sabe? Ver pessoas te atacando a sua família, atacando o seu pai, sabe? Falando do meu pai, assim, um cara que quem conhece sabe o quanto que ele é reto, um cara justo, sabe? Mas eu lembro, eu fui lá, tomei um banho, ouvindo ali Tales, depois eu ajoelhei ali no Dubai, sozinho, estava no meu quarto, falei, Deus, se lá atrás o Senhor ajudou Davi, o Senhor ajudou Josué, o Senhor ajudou, sabe, Abraão, Isaac, Jacó, o Senhor é o mesmo Deus, então me ajuda. E naquele mesmo tempo Deus trouxe uma paz no meu coração, sabe? Se a gente compreendesse o poder de uma oração, pode ter certeza que o nosso país estava muito diferente. Então, sabe, que vocês não subestimem o poder do Espírito Santo. A gente não precisa negociar os nossos valores para que pessoas conheçam o Evangelho, não. O papel dele é convencer. E agora o papel de cada um de vocês é você alimentar a sua alma. Nicolas, e agora? Alimente a sua alma. Passe um tempinho, sabe, tirando suas dúvidas. Você não tem dúvidas? Tira suas dúvidas. Nicolas, eu tenho uma dificuldade muito grande de ler. Não comece, sabe, eu quero correr, Nicolas. Não comece a fazer uma maratona, não, irmão. Você vai morrer. Nicolas, eu quero começar uma dieta. Vou ficar 3 dias sem comer. Não faz isso. Seu corpo tem limitações. Então começa de forma gradual. Tira suas dúvidas. Sabe, se Deus ele é todo poderoso, por que ele não impede o mal? Você não tem dúvida com relação a isso, não? Mas já teve gente para poder responder isso. Sabe? Tira suas dúvidas. Sabe, exerça seu chamado. Esse é o foco da minha ministração com cristã política. Toda honra, toda glória, toda majestade ao Senhor. E aplauda Ele em nome de Jesus.